Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler o verso de número 20, os versos, de 27 a 30. Mateus, capítulo 11, versos de 27 até o de número 30. É um versículo muito conhecido da gente, né? Se não esbarramos por ele na leitura, com certeza nós já escutamos ou já vimos ele em algum lugar estampado na face da terra. Mateus capítulo 11, do versículo 27 ao versículo de número 30. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos, há alguns últimos cultos de missões que nós tivemos aqui, eu tive a oportunidade de estar pregando na igreja. E eu falei sobre a questão de nós sermos uma igreja missional. Nós estamos inseridos numa missão que é a missão de Deus. Não há aquela questão de assim, eu participo ou não participo. Não, nós estamos inseridos na missão de Deus. Em proclamar a questão do Evangelho. Não tem como nós fugirmos a respeito disso. Nós temos que anunciar as boas novas de salvação. Nós temos que proclamar as boas novas de salvação. Então, eu como igreja, você está inserido nessa missão. Você faz parte dessa missão. Então, assim, fale do amor de Cristo, proclame do amor de Cristo, anuncie as verdades do reino. Eu costumo falar com você que a sua vida ela é uma história de salvação. O que Cristo fez pela sua vida é retrato do poder dele sobre a sua vida, a respeito da sua salvação. E, queridos, o texto que nós acabamos de ler nesse momento, Mateus capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30, ele nos leva para uma realidade, na época de Jesus, onde existiam várias religiões, existiam vários ensinos, onde se proclamava a respeito do povo. E muitas vezes disso daquilo que os judeus colocavam em prática, ensinavam aos seus conterrâneos, era um ensino muitas vezes que se tornava pesado ao povo. Era um ensino muitas vezes que esmagava o povo, eram obrigações que o povo tinha que estar realizando no seu dia a dia. E Jesus, ele foi o cumpridor da lei, é bom nós deixarmos muito claro a respeito disso. Ele olha para aquele povo que é um povo que é sofrido em relação a todos os ritos de religiões, a todas as cerimônias que eram impostas sobre ele, principalmente sobre a religião judaica da época. Ele começa a dizer, olha, vinde a mim, todos que vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou estar aliviando vocês. Ele começa a fazer um chamado, um convite, para que essas pessoas que viviam sobrecarregadas pela religião da época, pelos ritos, pelas cerimônias, ele começa a trazer um convite de alívio a essas pessoas. E eu quero hoje, nessa noite, compartilhar com você o tema da nossa missão, o Evangelho da leveza e da pureza. Quero falar com você do Evangelho da leveza, o Evangelho da pureza. Eu não quero falar com você do Evangelho do peso, do Evangelho que traz tristeza, do Evangelho que traz amargura no coração. Muitas vezes nós nos esbarramos com comentário com pessoas que foram massacradas dentro da igreja, onde pessoas até usaram a palavra de Deus como forma de até trazer tristeza a essas pessoas. Mas nós entendemos que o evangelho que nós cremos, o evangelho que está direcionado na palavra de Deus, é o evangelho que promove leveza ao ser humano, o evangelho que promove suavidade a esse ser humano. E quando Jesus olha para os seus patrícios, para os seus irmãos daquela época, ele vê um povo que está sendo ali praticamente sufocado pela religião judaica. Um povo que sofre pelas cerimônias, pelos ritos que são impostos.
corre até um ditado popular, que é um ditado fariseu, que, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então o povo sofria com toda essa consequência. Mas Jesus veio para trazer a libertação ao povo. Ele veio promover a libertação ao povo. E ele começa dizendo lá no versículo 27, que ele diz da seguinte forma: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele começa a trazer, olha, se você quer conhecer o Pai, se você quer conhecer o Filho, se você quer ter intimidade com o Pai, você tem que conhecer o Filho. Tem que ter conhecimento a respeito do Filho. E nós aprendemos na Bíblia, né, em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós começamos a entender nessa noite, ou já sabemos isso com certeza de cós salteado, que para eu conhecer a Deus é por meio de Cristo Jesus. Se eu quero me tornar um filho de Deus, como diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, para aquele que quer ser filho de Deus, ele tem que estar o quê? Recebendo a Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há uma outra resposta, não há uma outra dimensão. Essa é a verdade do Evangelho. E Jesus começa a esclarecer aos seus discípulos, aqueles que estavam à sua volta, a necessidade de se aproximar dele para se chegar ao Pai, a necessidade de aprender dele para se chegar ao Pai, porque é desse modo que as pessoas vão se chegar a Deus. E começa no versículo 28 e fala, olha, vinde a mim. E o convite é destinado a todos. Naquele momento, era todos que estavam à sua volta. E hoje o convite é destinado a todos que não conhecem a salvação. Não há um grupo específico, não há um clã específico, não há uma região específica. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos se aproximassem de Deus e recebessem a salvação. E nós começamos a entender que a salvação é para todos que aceitam a Cristo Jesus. Só que o que acontece conosco é que estão presos no comando das religiões, que estão presos nos costumes do dia a dia, que estão presos com sofrimento, eles só vão conseguir achar o caminho para a salvação por meio de Cristo Jesus. E quando nós falamos de missões nessa noite, queridos, nós, como igreja, nós somos o povo que temos hoje, que nos assentamos ao redor da palavra de Deus e que temos o conhecimento da palavra e somos aquele que vamos conduzir essas pessoas a Cristo Jesus. Essa responsabilidade hoje de conduzir ao homem a salvação a Cristo Jesus, de conhecer, de levar as pessoas ao conhecimento do reino, essa responsabilidade de estar comigo e estar com você. Naquele momento, Jesus proclamou isso porque ele estava presente. Mas hoje somos nós, como igreja, que vamos conduzir essas pessoas, por meio da palavra de Deus, ao conhecimento de Cristo Jesus. Hoje eu, Anderson, você que está sentado nesse lugar, ou que nos escuta, ou está nos vendo na sua residência, somos os responsáveis a conduzir as pessoas ao reino de Deus. Queridos, nós somos os responsáveis em promover a essas pessoas o alívio da sobrecarga que está sobre elas. Hoje, existem pessoas que carregam mochilas pesadas causadas pela vida. Pessoas que andam sobrecarregadas. E Jesus ele usa o termo de jugo, aquilo que era usado sobre os animais, em questão a respeito do arado, de carregar as cargas. Hoje existem pessoas que estão sobrecarregadas no seu dia a dia. Eu costumo usar muito essa expressão. Quantos de vocês não encontram, não se esbarram no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança, que estão
sobrecarregadas, estão cansadas da vida. Muitas delas chegam a um ponto de tirar a própria vida, sair do cenário, se suicidam, porque estão cansadas de viver, estão cansadas de sofrer. Então nós, como igreja, nessa noite, nós temos que ter a intenção a cada dia de ir de encontro a essas pessoas e anunciar o alívio das suas cargas por meio de Jesus. Queridos, isso é fato, por isso que nós estamos inseridos numa missão. Não é uma escolha, nós estamos inseridos nessa missão. Eu participo dessa missão, eu estou presente nessa missão, eu faço parte dessa missão. Não podemos perder as oportunidades que chegam até nós de pessoas que estão sofrendo e precisam ouvir a palavra de salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu quero dizer para você nessa noite que sobre o aviso, Jesus, ele assina um contrato. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assina comigo esse contrato de libertação, que a minha reciprocidade com você vai ser o alívio. Vai ser a libertação. Vai ser a tirada do peso que se encontra hoje na sua alma, que se encontra hoje no seu coração. Existem pessoas aí fora, queridos, que precisam ser aliviadas dos seus problemas. Ser aliviadas da alma, do coração. Pessoas que sofrem, que carregam cargas e mais cargas e procuram ajuda. Se você parar um dia no centro de São Gonçalo, que eu não me lembro agora o nome da, acho que é Luiz Palmer, o nome da praça, se não me engano, se me fale, é Luiz Palmer, e coloque lá uma tenda com os seguintes dizeres: venha ficar livre do seu sofrimento. Venha se livrar do seu sofrimento. Queridos, com certeza, uma meia dúzia de 6 vai aparecer naquela tenda. Porque ela procura resposta para aliviar-se do seu sofrimento. Ela tenta ir na literatura, ela tenta ir em algum lugar, ela tenta procurar de alguma forma se livrar. Mas Jesus é o único que nos fala, que nos promove o alívio do sofrimento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o contrato, é o alívio, é o recebimento da graça imensurável de Deus. Quando você foi um dia aliviado do poder das trevas, quando você foi libertado do poder do pecado, quando você teve a sua carga retirada, você recebeu de Deus a sua graça maravilhosa, a sua graça imensurável. E existem pessoas que precisam receber dessa graça imensurável. Quem aprende de Jesus e quem vive realmente sabe viver o verdadeiro descanso para a sua alma. Quantas pessoas querem ter a sua alma descansada? No versículo 29, Jesus nos chama a tomar o seu jugo. E ele faz uma grande comparação, porque ele olha para aquele povo que sofre, que vive de cerimônias e ritos, sofre por causa da religião. Ele fala, olha, vamos trocar de jugo. Tira o seu e recebe o meu. Ele podia usar um outro termo, ele podia usar uma outra expressão, mas ele usa a mesma expressão. Ele fala, olha, tira o jugo que está sobre vocês, pega o meu e coloca. Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca de jugo nessa noite, vamos fazer uma troca de jugo nesse dia. Foi aquilo que Jesus chamou o seu povo. Olha, o jugo dos judeus oferecia cansaço. O jugo de Jesus oferece descanso perfeito e conhecimento de Deus. O jugo dos judeus oferecia sobrecarga. O jugo de Jesus oferece descanso e conhecimento de Deus.
O jugo de Jesus, querido, ele é como se fosse uma pena. O jugo de Jesus não te joga no chão. Você já viu aquele esporte olímpico de peso, né? Que o cara pega muitas vezes aquele peso pesado e quando ele não aguenta, que ele vai desmonte em cima dele? O jugo de Jesus não faz isso. Ele levanta o que está caído, ele dá força ao que está cansado, ele livra e liberta aquele que está oprimido. Esse é o jugo de Jesus. Viver o jugo de Jesus nos faz sermos pessoas felizes, independentes das circunstâncias. Vivermos o jugo de Jesus nos faz pessoas felizes, independente do que venha acontecer na sua vida, sabendo que o cristão, ele não está livre de problemas na sua vida. Nós não estamos imunes de problemas, nós não estamos imunes do luto, mas o jugo de Jesus nos faz pessoas felizes em meio a essas circunstâncias. Porque o jugo de Jesus, queridos, nos promove a verdadeira paz que o mundo tanto procura. É a paz que nós falamos para os que estão ao nosso redor. O jugo de Jesus nos promove a paz. Nos faz pessoas felizes, nos faz pessoas realmente que entendem o sentido da graça de Deus. Quando vivemos intensamente o jugo de Jesus, vivemos uma vida de simplicidade. E quando nós falamos de simplicidade, não é uma autocomiseração, nos fazermos vítima. Nós vivemos o evangelho da simplicidade, daquilo que é normal, daquilo que se torna frequente, daquilo que é leve, daquilo que é puro, daquilo que é transparente, porque é isso que nos faz o jugo de Jesus. Nos faz viver o evangelho de uma forma simples. Mas sabe por que nos faz viver de uma forma simples? Quando você vai lá em Filipenses, capítulo de número 2, onde tem lá todo o relato da humilhação que ele se deu a si mesmo, se tornou em forma de homem, sofreu para que hoje eu e você pudéssemos vida, ele mostra a sua simplicidade do seu ministério. Viver o jugo de Jesus nos faz pessoas simples. Viver de uma forma simples, de uma forma transparente, de uma forma sincera. Queridos, receber o jugo de Jesus é viver a suavidade e a leveza. Receber o jugo de Jesus é viver a suavidade e a leveza. Quando nós lemos no versículo de número 30, ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que eu creio plenamente, com todas as palavras, que não existe um evangelho de peso. Não existe um evangelho que traga tristeza. Quando você tiver oportunidade, ou se já teve a oportunidade de ler referente aos pais da igreja, a história da igreja, o período que foi de perseguição da igreja, você vai ver que muitos daqueles que estavam já próximo da morte, para eles era uma alegria naquele momento. De repente, para mim, para você enxergar esse momento, é uma coisa assim meio estranha, mas para quem estava morrendo por amor de Cristo Jesus, era uma grande alegria. Quando nós enxergamos em Atos a morte de Estevão, você não vê um Estevão que quer correr da morte naquele momento. É o momento ali que ele fala: olha, Senhor, estou indo à sua direção, usando essa aí, as minhas palavras. As pessoas morriam por amor a Cristo, porque entendiam que a vida que eles estavam vivendo naquele momento era praticamente uma porta, um pouquinho daquilo que ia acontecer no futuro com eles, na vida vindoura. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de suavidade, uma vida de leveza, não uma vida de jugo. Então, quando você vê alguém murmurando, reclamando em relação ao Evangelho, falando que o Evangelho é uma coisa pesada, quantas vezes já me esbarrei com alguém falando: o Evangelho é brabo. Não, o Evangelho não é brabo, não.
O Evangelho é alegria, é paz no Espírito Santo. Não é comida, não é bebida, é paz, alegria no Espírito Santo, na carta aos Romanos. Esse é o Evangelho de Jesus, o jugo de Jesus, a suavidade do Evangelho, a leveza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho do Reino. O ensinamento de Jesus, o ensino genuíno de Cristo, promove a melhora do homem. O homem, quando conhece de uma forma fidedigna, de uma forma real, conhece realmente a Cristo Jesus, ele tem a vida transformada. Uma pessoa que teve uma imersão bíblica, teve realmente um mergulho na palavra de Deus, mergulhou realmente para buscar as riquezas que a palavra de Deus promove, a sua vida se torna diferente. E ele lê aquele texto novamente, e ele vai encontrar outras verdades para a sua vida. O conhecimento da palavra nos promove pessoas melhores a cada dia. Nos faz ser pessoas diferentes. Quando você lê em 1 João, capítulo 5, versículo número 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 3. Esse é o evangelho da leveza e da pureza que nós vivemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você tem vivido um evangelho de amargura, mesmo tendo recebido a Cristo Jesus como Senhor, eu peço que você nessa noite pare, pense e reflita sobre a sua vida. Aonde você está errando? O que você tem buscado realmente diante de Deus? Porque é impossível alguém que tenha recebido a Cristo Jesus viva um evangelho de sofrimento. Quando falando em questões de problemas externos, a gente vai sofrer isso, gente, pelo amor de Deus, hein? Desemprego, falta de dinheiro, a gente vai sofrer isso, pelo amor de Deus, não estou falando disso não. É a alegria da sua alma. É você chegar e, olha, está sofrendo, mas olha, eu estou alegre com Cristo Jesus. É igual aquela senhorinha que você encontra, né? Com aquele rostinho de maracujá, né? Você fala assim, como está, senhora? Está bem? Com Jesus no barco, tudo vai bem. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Tudo vai de vento em popa. Essa é a leveza do evangelho que nós vivemos. Só, queridos, que hoje tem ocorrido a inversão da anunciação do evangelho. As pessoas hoje não anunciam mais o evangelho da leveza, da pureza e da suavidade. Muitas vezes hoje é apresentado o evangelho do medo. Por mais que possamos entender que todos aqueles que não recebem a Cristo Jesus como Senhor, há um destino para eles, mas muitas vezes é apresentado o evangelho do sofrimento, do medo. Mas nós temos que proclamar o evangelho da leveza, do homem que é liberto do pecado, do homem que recebe o amor de Deus, do homem que é abraçado pela graça de Deus, do homem que vive dia após dia a novidade de vida. É esse evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho na qual que é a palavra de Deus que desvenda as verdades para esse homem perdido. O que cabe ao Anderson é apenas mostrar o caminho, mas quem faz a obra é o Espírito, e quando ele mergulha na palavra, ele aprende dela dia após dia. Eu tenho que começar a entender que o anúncio, o evangelho, quem faz a obra é o Espírito de Deus. Quem promove a libertação sobre o homem é o Espírito de Deus. É a palavra que ele mergulha, ele aprende dela dia após dia. Eu não posso trocar a palavra de Deus por um convívio denominacional. Eu tenho que apresentar a ele a palavra de Jesus.
Eu tenho um amigo que se chama Iremar. A mãe dele já é falecida. Eu acho que já contei essa história aqui na igreja. E a mãe dele, desde pequeno, ia aos hospitais com a mãe, visitar os enfermos e orar, toda aquela coisa que se faz. E ela contando para ele, falando assim, Iremar, quando eu ia com a minha mãe no hospital, orar pelos enfermos, a nossa palavra é a seguinte, Jesus cura, liberta e salva. Mas o tempo foi passando, eu fui ficando moço e fui crescendo, só que mudou o diálogo. Quando se chega lá no leito da pessoa que está doente, né, que está próximo, de repente, a falecer, vir a óbito, mudou o discurso. Você quer receber uma bênção? Inverteu os valores, inverteu os termos, quanto que nós temos que pregar o evangelho da salvação, o evangelho da leveza, o evangelho da libertação. Esquecemos viver a prática da palavra. Não existe. Jesus nos ensinou que não existe um evangelho sem a sua palavra. Não existe o evangelho sobre aquilo que eu acho que é verdade. Existe um evangelho na qual é praticado a palavra de Deus. Queridos, perdemos muitas vezes a simplicidade. Porque nós começamos a chegar a um ponto tal, né, que nós achamos que chegamos a um ponto tal que muitas vezes nós perdemos a simplicidade. Eu vou dizer para vocês que mais ou menos nós estamos em 2021, a pandemia começou em 2020. Se eu não me engano, acho que isso foi em janeiro de 2020. Eu trabalho em Niterói. Você conhece ali o terminal rodoviário, né? Todo dia de manhã, de 8 a meio-dia, tem um senhor que fica em frente ao terminal falando numa caixa de som. O som dele é horrível. Você não escuta o que ele fala. O som dele não é um bom som. Mas todo dia aquele senhor está ali pregando o evangelho. E um dia de sol a pique, eu falei assim, esse coroa, ele é maluco. Eu não faria isso nem a pau, Juvenal. Um sol desse, eu não faria isso. Entregar folhetim agora, eu na minha cabeça eu não faria isso, não, está muito quente o sol. Se passou um mês, e eu tinha que fazer algo do outro lado da rua. E quando eu fui atravessar, eu vi um tumulto danado do lado direito da banca que tem ali, onde ele fica localizado. Eu falei, gente, acho que pegaram algum menino roubando aqui em Niterói, alguma coisa aconteceu, alguém passando mal. Irmãos, quando eu olho para o lado direito, eu vejo aquele senhor orando por um rapaz. Você quer aceitar Cristo Jesus como Senhor e como Salvador? Toda a minha prepotência, toda a minha sabedoria de pregação, todo o meu conhecimento de evangelismo foi por ralo abaixo, porque assim, aquele cara, naquele momento, aquele senhor que está no sol, com aquele som que a gente quase não entende o que ele fala, ele estava orando com uma pessoa, no meio de mais 10 em volta dele. Eu falei assim, nossa, olha o fruto que se dá, a simplicidade que se prega o evangelho, a pureza desse homem aí pregando o evangelho, e eu reclamando dele há 2 meses atrás. Não tem aprendizado melhor do que esse para quem se acha super importante. Eu falei, Deus, me desculpa, me perdoa por ter falado tanta besteira há 2 meses atrás. No centro de Niterói, carro para lá, carro para cá, buzina, e ele ali orando por um homem que estava se rendendo a Cristo Jesus. Eu há 2 meses achando absurdo aquela postura dele. Eu falei, Deus, me perdoa. Não podemos perder a simplicidade do evangelho, queridos. Temos que viver essa simplicidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Queridos, como eu falei anteriormente, o jugo de Jesus promove a libertação. Queridos, nós temos que a cada dia mais valorizar a leveza do evangelho e não o nosso ativismo dentro da igreja. O nosso ativismo na igreja não mensura a leveza do evangelho na nossa vida.
Nós temos que ser muito mais simples e sincero e sim continuar fazendo as nossas atividades, mas elas não vão medir a nossa simplicidade e a nossa leveza e a nossa suavidade em relação ao Evangelho. Eu posso fazer tudo no meio da igreja, eu posso ser todas as funções possíveis, mas se eu não for simples, não ter a leveza do Evangelho, não ter a simplicidade do Evangelho, não ter a suavidade do Evangelho, não mergulhar na palavra de Deus, não viver uma vida realmente de devoção, isso de nada adianta. Eu posso ser visto por você, mas eu não vou estar tão bem nesse momento. Viva a suavidade do Evangelho. O Evangelho, como falei, ele não pode se tornar um fardo. E nessa noite, se liberte de tudo que não é jugo de Jesus. Tudo aquilo que não é jugo de Jesus, liberte-se nessa noite. Se livre dele nessa noite. E nessa noite, abrace o jugo de Jesus. Viva 24 horas por dia, 7 dias por semana, o jugo de Jesus. Aprenda dele, viva dele, coloque em prática, dia após dia. Porque o grande retorno é o alívio que ele vai nos prometer. É o contrato. Você troca de jugo e ele promove o alívio. São palavras dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Queridos, a caminhada ainda é longa. Eu não sei quando Jesus volta. Se você sabe, me fala, por favor. Mas eu sei que você não sabe. Mas nessa caminhada que nós vamos ter dia após dia, até a sua volta, eu quero que você, eu quero que essa igreja viva a leveza do Evangelho. A alegria do Evangelho. O amor do Evangelho. E de repente pode ter alguém aqui no nosso meio que não vive essa leveza, que não vive esse amor, que não experimentou essa suavidade, que ainda está carregando a mochila pesada. Nessa noite, Cristo quer tirar a mochila das suas costas de peso e colocar a pena dele nas suas costas. Ele quer colocar a suavidade dele sobre você. Ele quer que você receba a graça imensurável de Deus. A maravilhosa graça que tanto cantamos nesse lugar. O imensurável amor de Deus, de repente nessa noite está aí no seu passo, disponível a você, para que você possa abraçar a Cristo Jesus. De repente você não quer, não sei quem esteja nos visitando hoje, não conheço, não estou vendo aqui pelo rostinho, mas você pode nos procurar no final do culto, procurar o pastor, o Eduardo, o pastor Roberto, ou me procurar, falando se eu quero viver a leveza da graça, quero viver a leveza da salvação, a alegria da salvação na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado porque sobre nós não há mais sobrecarga, Senhor. Sobre nós o jugo do inferno foi retirado, Senhor. Mas sobre nós hoje há o jugo de Cristo Jesus, que promove leveza, que promove suavidade, que promove simplicidade sobre a nossa vida. E de repente, caso haja alguém nesse lugar, Senhor, que não conhece o seu Filho Jesus, que não recebeu da graça de Deus, que ele possa nos procurar, Senhor. Ou quem esteja na residência, Senhor, nos vendo nesse momento pelas redes sociais, Senhor, e que não conhece o Teu Filho Jesus, que ele possa abrir o seu coração nessa noite
e o receber como Senhor e Salvador. Deus, queremos 24 horas por dia viver a alegria da salvação. Deus, muito obrigado por tudo, que ao proclamarmos o Evangelho, viemos proclamar essa alegria, Senhor. Proclamarmos essa leveza, proclamarmos essa suavidade, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa o teu povo que congrega nesse lugar, a pastoral que está nesse lugar, Senhor, a liderança desse lugar, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Muito obrigado realmente. Nós te bendizemos e nós te agradecemos para a glória do teu nome. Amém e amém.